essas bênçãos que Deus tem permanentemente à nossa disposição. Que nada na nossa vida possa impedir o fluir dessas bênçãos para nós, porque nós temos a certeza que o doador delas está permanentemente disposto a nos abençoar, a nos dar alegria, conforto, a verdadeira companhia que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos iniciar o nosso culto desta quarta-feira. Vou convidar a irmã Mara, que vai dirigir a parte em que todos vamos participar, que é o louvor coletivo. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite agradável. Mais uma vez é um motivo de estarmos alegres por estarmos na casa de Deus. E para iniciarmos o nosso louvor, vamos cantar o hino Toque em Minhas Mãos. Enquanto nós estivermos seguros nas mãos de Deus, com certeza nós vamos ser felizes. Ser
Irmãos, enquanto nós cantávamos esse hino, eu fiquei pensando. Hoje nós temos um irmão da nossa igreja, filho do irmão José, que está fazendo uma cirurgia agora à noite, é das mãos que ele está fazendo oração. Então, que nós possamos ter essa fé, que o médico vai estar com ele lá, neste momento, no bloco cirúrgico, para que ele possa restabelecer. Só Deus que pode ser o médico dos médicos, que pode fazer um milagre ali. Que ele possa ser bem sucedido, né, Gilberto? Cantemos agora Mansão sobre os Montes. Convidamos a todos para que se coloquem de pé para cantarmos o hino 217. Perdido eu na escuridão, foi
nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela salvação, pelo perdão, por tudo aquilo que tu disponibilizas para nós. Nós queremos te confessar a nossa necessidade, a nossa dependência de estar sob as tuas asas, que tu possas amavelmente e amoravelmente nos receber, nos chamar de filhos e nos acolher no teu abrigo. Nós carecemos disso e nós estamos aqui assim hoje, confessando isso perante ti. Dá-nos a tua graça, acompanha o nosso culto. Nós te agradecemos pela presença dos teus filhos aqui reunidos e queremos que eles possam sentir a presença do teu Santo Espírito transformando as nossas vidas. Fica conosco, abençoa o pastor Cleiton, que vai participar conosco, partilhar conosco a tua palavra. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pela presença nossa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como todas as quartas-feiras, nós vamos ter agora a oportunidade de trazermos perante a congregação, perante o altar do Senhor, os nossos pedidos, algum pedido especial, algum agradecimento. Nós podemos receber aqui na frente 2, 3 pessoas que queiram apresentar de viva voz a sua necessidade, o seu louvor, o seu agradecimento ao nosso Deus. Fica disponibilizado, nós temos aqui os microfones. Se alguém quiser realmente se apresentar aqui, nós teremos prazer em estar com eles aqui assim, receber o seu pedido. Eu quero neste momento agradecer. Nós temos sentido de uma maneira muito especial o Bernardo, que não é, enfim, tão visitante da nossa igreja todos os dias. Ele tem sentido um carinho e uma atenção muito especial de cada um de vocês. Então eu quero agradecer a certeza de que as orações têm sido atendidas, têm encontrado eco no seio do nosso Deus. E aproveito agora para pedir, neste momento, mais 5 minutos antes ou 5 minutos depois, ele está entrando na sala de cirurgia para fazer a primeira cirurgia de reabilitação da mão. Hoje vai ser uma cirurgia mais destinada a restabelecer o tato que ele perdeu. Depois fará as outras mais funcionais. Mas isso tem realmente assim, preocupado muito nós. Mesmo eu, embora procure não mostrar, a gente acaba ficando um pouco, digamos assim, revoltado com essa situação, não é? E hoje eu estava pensando nisso. A cirurgia dele estava marcada para as 16 horas e eram agora 20h30 quando iria começar, e eu estava sentindo realmente uma certa preocupação, uma certa, se eu posso dizer, uma certa revolta com essas circunstâncias todas. Mas eu li em Lucas, no relato que está no Evangelho de São Lucas sobre a transfiguração, e li uma coisa muito interessante. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus ali assim, que tinham assistido à transfiguração, à presença de Moisés e Elias ali assim, logo de seguida, no segundo imediato, uma nuvem os envolveu e a Bíblia diz que eles tiveram medo. Então, mesmo eles estando tão perto de Jesus, tiveram esse sentimento, que é um sentimento que não nos pertence, porque Deus é um Deus que nos dá a vitória e nos coroa de alegria, de benignidade. Então, a verdadeira conversão que eu peço a Deus para todos nós é esse verdadeiro companheirismo com Jesus, porque quando nós estamos firmes com Ele, não há nuvem na nossa vida que possa nos fazer medo. Que Deus nos abençoe. A nossa irmã Boa noite, irmãos. Eu quero pedir oração para uma senhora que esteve aqui agora mesmo. Ela não deu para assistir o culto porque ela está com outros compromissos. E ela pediu que orasse por ela. O nome dela
é amor de Deus. E ore por ela e para a família dela. E também para uma outra senhora, minha vizinha, o nome dela é Elizabeth. Está também estudando a Bíblia comigo. E quero pedir também para o Bruno, meu neto, acho que muitos conhecem ele aqui, né? Ele está afastado, mas nós temos trabalhado com ele, estamos conversando com ele, estamos dando muito conselho e parece que ele está sensibilizado, mais sensibilizado. Então, eu quero pedir aos irmãos que orem por ele. O Bruno, ele vai começar a trabalhar essa semana na Carbel. E peço aos irmãos que orem para que ele seja, né, que dê tudo certo. E também, para a honra e glória de Deus, eu tenho pedido muito a Deus que aparecesse um emprego, que ele pudesse guardar o sábado. E graças a Deus que lá ele não vai trabalhar no sábado. Então, eu peço aos irmãos que orem por ele e por essas pessoas, né? E também pelo trabalho missionário que a gente tem falado com muitas pessoas e que Deus possa abençoar os nossos trabalhos. Boa noite, irmãos. Eu tive aqui umas quartas-feiras aí atrás pedindo oração por minha mãe. E eu fiquei um pouco preocupada porque minha irmã me ligou agora dizendo que o exame que ela fez, ela teve trombose, né? Se vocês se lembram, ela teve trombose, ficou internada, está em casa tratando com Marivan. E ela fez um exame hoje que deu muito alterado. Então o médico deixou ela lá, não pode fazer nada, ficar quietinha e não pode esbarrar em nada, ela corre risco de hemorragia e tal. Então, eu queria pedir aos irmãos que orem, porque essa fase, né, até que controle aí essa trombose é um pouco delicado mesmo. Então, eu queria pedir aos irmãos que continuem orando por ela. O nome dela é Zezé. Boa noite. Meu nome é Maria do Socorro, sou de Salvador, da Igreja Adventista de Salvador. Estou aqui ouvindo o irmão falando que ficou com revolta. Eu também fiquei revoltado, irmão, porque eu caí em Salvador, estou aqui há 3 meses com uma cirurgia, com 2 parafusos no joelho. Mas sem medo, porque eu sei o Deus que eu tenho, né? Nós sabemos o Deus que temos, né? E voltei, depois de 1 mês, para fazer, eu fiz agora uma ressonância axial, e tudo indica que eu vou operar de novo. Tudo seja a vontade de Deus. Estou só aqui, meu marido é mineiro, está em Salvador. Andando aqui, eu queria conhecer a Igreja Adventista daqui da Central. E já é a 3ª vez que eu venho, né? 2 vezes no sábado e hoje na quarta-feira. Então, peço que vocês orem por mim. Encontro com a família não adventista. Estou fazendo um teste com eles, entendeu? Eles comigo. Então, uma família não adventista que está entrando agora na adventista, como também a minha família também, em Salvador. Então, peço aos irmãos que orem, em pior de Maria do Socorro, que sou eu, e minhas filhas e meu esposo, que ele está saindo da Igreja Adventista, dando tempo, como ele fala, né? Mas acredito no poder de Deus. Também estou dando tempo, deixei ele sozinho também, para pensar o que é que ele quer. E acredito nas orações. Olha, o nome dele é Ronaldo Francisco. E também minha família aqui, né, a nova família dele, não são cristãos, não gosta de cristão. Estou só em uma casa que minha sogra faleceu tem 4 meses. E a pessoa que está tomando estudo faleceu. Não consegui uma pessoa para dar estudo, mas consegui levar para a Igreja Adventista. Mas acredito que ela ouviu a mensagem. Então, quando eu entro na Igreja Adventista, eu fico até um pouquinho triste, que a gente tem que ser notado, gente. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa estranha aqui. Então, não é só aqui, em todos os lugares. A gente tem que começar a observar isso. Tive 2 sábados aqui. Infelizmente, só 2 pessoas me notaram. Então, quero também que ore também, porque eu fiquei revoltado, irmão. Mas estou feliz porque eu estou na casa do Senhor. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Pode fica aqui conosco. Nós vamos orar agora. Mas o apoio e o carinho é a razão por que nós fomos criados. Foi para darmos glória a Deus, e a glória, fomos criados para a glória de Deus, e a glória a Deus e de Deus é manifestada quando nós exercemos
nossa possibilidade de apoiar, de amar, de acarinhar, de se interessar, de ouvir. Tudo à nossa volta nos empurra num sentido contrário. As dificuldades, o corre-corre da vida, enfim, a pressão que nós temos sobre nós nos empurra para um lado contrário. Mas a glória a Deus, nós manifestamos ela, nós somos para a glória de Deus quando nós a manifestamos ao nosso próximo. O que a irmã falou é uma coisa realmente muito dura de ouvir, mas muito importante a gente saber que a solidariedade e o apoio deviam ser a nossa mola mestra da nossa evangelização. Nós vamos agora nos ajoelhar para entregar estes pedidos na mão do Senhor. Se algum dos irmãos tiver vontade de vir aqui na frente, ficar mais perto do altar do Senhor, fica franqueada essa possibilidade. Vamos nos ajoelhar. Senhor, nosso Deus bom Pai que estás nos céus, nós nos encontramos neste momento prostrados na tua frente, na tua presença, para te confessar a nossa pequenez, a nossa inutilidade, mas tu colocaste em nós e tens ainda sobre nós os teus olhos com grande esperança de que nós possamos atender ao teu convite, realmente o desejo. Nós te entregamos os pedidos que foram aqui feitos. Especial aqui assim, que vamos ser agraciados agora, que Deus possa acompanhar. Ao encontrar pude entender o sacrifício que por mim ofereceu, por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver. Eu aceito em minha vida o seu sacrifício de amor, me entrego inteiramente ao meu Senhor.
ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de Obrigado, Natália, pela música especial que nos deu. Nós temos hoje connosco o pastor Cleiton. Eu quero convidá-lo a assumir o púlpito e aproveitar para lembrar a igreja que o nosso pastor Paulo Nogueira está enfermo, está doente, provavelmente com dengue, pelo menos os sintomas são de dengue, que nós possamos entregá-lo também nas nossas orações, não é? Pastor, seja bem-vindo. Uma boa noite a todos vocês. Há uns dias atrás estava o pastor Paulo num domingo, que eu faço uma série aos domingos aqui, estava ele me substituindo porque eu estava com dengue. E aí hoje eu recebi uma ligação pedindo para que eu estivesse aqui, porque dessa vez era ele que estava com dengue. É um prazer estar aqui com vocês, estamos orando já por ele certamente em breve estará aqui de novo, partilhando a mensagem com vocês também. Que bom que você veio, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aí pela internet, você não veio, mas obrigado ainda assim por estar nos acompanhando aí pela internet nesses momentos. Acompanhe a palavra de Deus, pegue uma Bíblia se você não está com Bíblia também, para acompanhar as passagens que nós vamos ler aqui, e para que você também seja tão abençoado quanto cada um dos que aqui vieram serão nessa noite, porque nós não, momento nenhum, nós vamos até a casa de Deus com sinceridade de coração buscá-lo, e Ele nos deixa sair de mãos vazias. Isso não acontece em momento nenhum. Então, se você veio aqui buscando a Deus, pode ter certeza que você vai sair daqui com Ele no seu coração. Eu fico feliz, a irmã Maria do Socorro, ela falando aqui, eu vi ela falando e eu falei assim, eu fico feliz de ver uma situação dessa. Sabe por quê que eu fico feliz? Algumas vezes pode ficar meio assim, mas nossa, irmã falou uma coisa dessa e tal. Mas sabe por que eu fico feliz? Porque eu percebo que ela se sente em casa. Em casa, quando alguém te chateia, você não fala. Você fica com medo de falar para o seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai. Quando eles não te chateiam, você não fala para eles. Você tem essa liberdade. E na família tem que ser assim. Então eu fico feliz em saber que ela se sente em casa. Isso é bom saber que ela se sente em casa. E como ela está em casa, e nós estamos aqui entre irmãos, nós temos que ter essa liberdade. Quando ficarmos tristes, a gente não tem que ficar aí sozinho, angustiado. Não, olha, irmão, tô triste, você fez isso. A gente tem que ter essa liberdade, é gostoso, a gente precisa ter essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade de falarmos isso para Ele, e nós temos que ter essa liberdade de falar uns com os outros também. Então, irmão, fique feliz que você se sinta bem em falar isso. A gente se sente bem em ouvir, porque a gente sabe que tem alguém preocupado com algumas coisas que a gente precisa melhorar. Então a gente vai pensar nisso também. A gente errou, com certeza a gente vai evitar que esses erros aconteçam. Não posso garantir que não vai acontecer. Somos todos humanos, somos todos falhos. E se acontecer, Deus, na misericórdia dele, vai nos dando oportunidades de mudar. Mas obrigado por se sentir em casa e se sentir livre para poder partilhar também das suas angústias. E cada um de você que aqui está, sinta-se livre também para partilhar com cada um de nós as suas angústias. Não fique com medo, porque você está em casa, verdadeiramente em casa. Então aqui você é livre para dizer, para expressar e para colocar as angústias e as inquietações e, porventuras, as desavenças que houver entre nós. Sinta-se em casa. E por estarmos aqui na casa de nosso Deus, nós vamos conversar um pouco sobre as coisas que Ele tem para nós. Antes de abrirmos a Bíblia, vocês sabem, a maioria de vocês, eu fui criado no interior e muitas vezes eu lembro de algumas questões que eu vou vendo na Bíblia, eu vou relacionando algumas coisas que aconteciam comigo no momento que eu morava na roça. E eu me lembro que eu era apavorado com cachorro. Como eu tinha medo de cachorro. Aqueles cachorros de roça é tudo vira-lata, né? Então não tinha nada desses de raça e tal. Só abrindo um parênteses aqui, eu me lembro que uma vez a minha tia, ela mora aqui em Belo Horizonte, ela encontrou um cachorro desses meio de raça. Ele estava perdido na rua, ela pegou o cachorro, segurou ele ali por algum tempo. Ninguém apareceu, ela esperou, depois ela voltou alguns dias ali com o cachorro, mas nunca apareceu o dono, não tinha placa. Ela não tinha como deixar no apartamento e resolveu levar lá para a roça. A gente deu o nome para ele de Bruce Arruda, o sobrenome da família. Mas eu me lembro que o Bruce chegou lá e ele era um cachorro de cidade. E como era um cachorro de cidade, na roça não tem esse negócio de ração. Você faz
aquele angu lá, né, que a gente chama, bota algumas coisas ali e dá pro cachorro. O Bruce chegou o primeiro dia, olhou para aquilo, virou e foi embora. E meu pai falou assim, tá achando que aqui é cidade, né? Não vou comprar ração para você não. Aí passou um dia, ele não comeu nada. Segundo dia, não comeu nada. Terceiro dia, não comeu nada. E meu pai falou assim, não vou te colocar mais nada. Se você quiser, vai comer isso aí. Gente, no quarto dia, a hora que meu pai colocou, acho que ele nem esperou colocar de novo aquele angu. Ele já foi colocando ali, acho que a fome dele era tanta, que o bichinho já saiu ali atacando aquele angu ali. Nunca mais criou problema, comia de tudo lá na roça depois disso, né? Mas tirando esses cachorros meio de raça, assim, os cachorros vira-latas, eles têm uma característica que eu me arrependo de ter descoberto muito mais tarde. Que é o seguinte, eu corria deles o tempo todo, porque na roça todo mundo tem cachorro, né? E solto. Eu via um cachorro, já ficava com medo e eu saía correndo. E o bichinho atrás de mim. Algumas vezes já me dei mal, outras vezes me dei bem. Mas o fato é, cachorro me deixava apavorado. Eu tinha pavor de cachorro. Até que um dia alguém falou assim pra mim, olha, não demonstre medo. A hora que o cachorro vier pra cima de você, pare, olha pra ele e fala o seguinte, aqui quem manda sou eu. Para, enfrenta ele e você vai ver ele embora. Eu falei assim, mas não vou de jeito nenhum. A primeira oportunidade que eu tive, o que eu fiz? Parei. Parei que nada, mas parti correndo, né? E ainda pensando, eu tenho que parar, mas quem disse que eu tinha coragem de parar? Parei de jeito nenhum. E aí alguns colegas meus faz isso que vai dar certo. Por fim, um dia eu criei coragem. Não era muito grande o cachorro, aí esse eu resolvi enfrentar. A hora que ele veio, eu parei, mas já parei com um pau na mão. Se ele viesse e não der certo, aí eu dou uma paulada e ele some, né? Irmãos, e não é que deu certo? Eu parei ali, a hora que o cachorro veio, eu parei, virei para assim, tudo para cima dele. A hora que eu virei para trás, ele já parou na mesma hora, travou assim, e eu fui andando pro lado dele. Eu dava um passo para frente, ele um passo para trás, e eu segurando para não rir. Você acha que está funcionando? Aquele foi a última vez que eu corri dessa raça de cachorro. Eu falei assim, agora eu descobri como que eu posso o quê? Vencer, eu só preciso ter coragem. Mas isso já tinha se passado muitos anos, já estava com 13 para 14 anos, já tinha corrido muito na minha vida. Mas é bom, antes tarde do que nunca. Alguns cachorros treinados, não adianta você fazer isso, ok? Cuidado com esses cachorros que são treinados para atacar, que se você fizer isso, você só facilita o trabalho dele. Mas se for alguma dessas raças mais vira-latas, pode ficar tranquilo, que a hora que você enfrentar, ele vai correr de você também. Mas uma coisa você precisa ter, confiança, não demonstrar medo. E a hora que você for com confiança, ele vai se afastar. E sabe, alguns aspectos da nossa vida espiritual, em alguns momentos nós necessitamos dessa confiança, num âmbito muito maior. E às vezes nós não temos. Às vezes a gente sabe que funciona, mas a gente, na hora de colocar em prática, nós ficamos com medo. Mas e se não der certo? E aí a gente falha porque a gente fica com medo. Aí como a gente não fica com medo, a gente acaba não fazendo aquilo que nós precisávamos fazer. E a Bíblia apresenta isso de uma maneira tão, tão forte, essa confiança que nós precisamos ter. Abra aí no livro de Tiago. Vamos começar a ler alguns versos aqui, depois a gente vai, nessa breve reflexão aqui, analisar como que a gente pode ter essa confiança. Tiago está logo ali antes de Pedro, depois de Hebreus, lá no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, aliás, Tiago capítulo 5, a partir do verso 15. A partir do verso 15. Diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A primeira vez que eu comecei a ver com mais profundidade isso aqui, algo aqui me chamou a atenção. Ele fala o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E ele vai e cita Elias. E ele fala o seguinte, Elias era um homem semelhante a nós, orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Isso aqui me surpreendeu, porque sempre na minha mente você ouve desde pequeno que Deus mandou Elias vir, dar para Acabe um recado de que não iria chover. Só que quando você vem aqui, o texto diz claramente que ele orou com instância para que não chovesse. Quem ora para que para de chover é Elias. Não foi Deus que mandou ele lá primeiramente. Apesar disso ser uma vontade de Deus, quem ora para que não chova é Elias. Mas como assim Elias ora para que não chova? O que estava acontecendo? Para a gente entender um pouco isso aqui, volte a várias páginas lá para o livro de Reis.
1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, no capítulo 17. A gente vai perceber que, às vezes, a gente, em algum momento, a gente lê o verso rápido, às vezes a gente tem algumas coisas na mente e a gente não percebe alguns detalhes. Ele diz o seguinte aqui, ó, capítulo 17, a partir do verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Perceba que Elias aparece lá perante Acabe e fala, ó, não vai chover e não vai ter orvalho, não vai ter nada, vai ficar tudo seco, segundo a minha palavra. E eu estou aqui representando o Deus do céu, mas segundo a minha palavra não vai haver chuva. Como é que Elias teve uma ousadia dessa? Certamente ele já havia orado sobre isso antes, mas como é que ele tem coragem de chegar perante o rei de Israel e falar o seguinte, ó, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Vai parar, vai cerrar, isso aqui vai ficar tudo seco. Que base ele tinha para poder fazer isso? Ele tinha uma base que todos nós temos, a palavra de Deus. E a palavra de Deus já tinha dito para ele e para qualquer ser humano que eles tinham o poder, não de fazer, mas de pedir para que Deus fizesse isso. E é justamente isso que ele faz. Por que ele faz isso? Se vocês voltarem algumas páginas do livro de Deuteronômio, você vai perceber que Deus já havia dito sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, tem um longo capítulo aqui, do capítulo, do verso 15 até o verso 68, tem aqui castigos pela desobediência. E dentre esses castigos, nós vamos encontrar aqui no verso, capítulo 28, no verso 23, diz o seguinte, ó, se desobedecerem, no contexto de desobedecerem. Se vocês desobedecerem, diz aqui, ó, os teus céus sobre a sua cabeça serão como bronze. Diz mais, e a terra debaixo de ti será de ferro. Não sei quando vocês já tentaram capinar ou carpir, como alguns dizem, num lugar seco. Você bate a enxada naquilo ali, a enxada até volta, né? Até pula para cima, de tão duro que é a terra, você não consegue fazer nada ali. E é justamente isso que ele está falando aqui, ó. O céu vai ficar como bronze e a terra vai ser como ferro, porque por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, e dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Então perceba o seguinte, Deus já havia dito o seguinte, se em algum momento vocês me desobedecerem, eu vou fazer com que não chova e vou fazer o solo ficar duro, porque nem orvalho vai ter. Então Deus já havia dito isso. E vocês estão acompanhando aqui as quartas-feiras, em que o pastor Paulo está falando sobre esses profetas menores, e vocês sabem e têm percebido que o povo não estava sendo temente a Deus. O povo estava completamente, ainda mais nesse momento aqui, Acabe, um dos piores reis de Israel, o povo estava completamente afastado de Deus. E Deus estava mandando recados e ninguém estava ouvindo. E Deus tinha falado o seguinte, quando vocês me desobedecerem e não ouvirem a minha voz, eu vou então trazer castigos. O porquê que ele vai trazer castigo? Para que vocês tenham uma nova oportunidade de arrependimento. Não pense que o castigo de Deus é porque ele ficou bravo. Porque se fosse ficar bravo, ele não anunciaria antes. Tem uma diferença entre ficar bravo e estar cumprindo algo com o objetivo de salvar. Perceba que é o seguinte, antes que qualquer coisa acontecesse, Deus já estabeleceu as regras. Se acontecer X, terá Y. Se acontecer W, você terá R. E assim por diante. Então Deus não está agindo com base que ele ia ficar bravo, perdeu a paciência lá e você agora por desaforo não vai chover mais. Não, não era nada de desaforo, Deus irado. Era simplesmente porque ele já tinha dito que isso iria acontecer se eles se afastassem. Agora, por que ele ia permitir que isso acontecesse se eles se afastassem? Porque ele iria mandar recado e caso eles não ouvissem o recado, ele ia começar a trazer alguns problemas. Porque quando vem o sofrimento, aí o que acontece com cada um de nós? Nós nos lembramos de Deus. Então, mesmo quando Deus trazia essas consequências, o objetivo de Deus era fazer com que o povo percebesse que eles estavam longe de Deus e que eles não estavam ali controlando a vida deles. Vou mostrar o seguinte, olha, vocês estão seguindo Baal, né? Falando que ele é o Deus de vocês agora. Vou mostrar para vocês que esse Deus não pode fazer nada. Não vai chover. E não choveu. E não choveu. Então, aquilo ali foi uma oportunidade para o povo perceber o seguinte, espera aí, nós estamos indo por caminhos errados. É igual um pai, ele fala para o menino, eu dou aula, não tenho filhos, mas lá na escola eu falo às vezes, ó, para de conversar. Aí ele para um minuto. Aí volta de novo, para de conversar. Aí ele para um minuto. Aí você fala um pouco mais firme. Aí ele para uns 2, 3 minutos. Aí quando finalmente você coloca ele para fora da sala, na aula seguinte ele está
calado, porque ele sentiu mais forte a consequência. Aí acusou um pouco mais, ele sentiu que não é bem exatamente como ele quer. E é porque eu simplesmente estou com raiva do aluno? Não. Eu já entrego para eles no início do bimestre as consequências que vão acontecer se eles fizerem as coisas. Então eles já sabem disso. Só que, para o bem dele, para que ele aprenda e para que ele deixe os outros aprender, ele tem que ter um limite. E um pai, quando ele faz isso com o filho, ele precisa também que o filho entenda essas questões, que tem que ter limite para que ele não se prejudique nem prejudique os outros. E Deus, quando ele permite que castigos ou que coisas venham sobre nós, é que ele precisa que nós entendamos que nós estamos indo por caminhos que ele está falando que está errado, e a gente está fazendo de conta que não está ouvindo, e ele precisa falar de uma maneira mais forte para que a gente perceba, porque se nós não percebermos, nós vamos nos destruir. É igual, imagine que tem uma formiga caminhando aqui. A formiga não cai, mas vamos supor que ela chega aqui e ela cai. Você sabe que formiga ela tem umas garrinhas, não cai de jeito nenhum, né? Ela está indo aqui e você sabe que a hora que ela chegar aqui ela vai cair. Aí você coloca a sua mão para ela virar para cá. Aí ela vira, passa aqui, volta da sua mão, faz o contorno e continua. Você coloca o braço. Ela se dá o trabalho de passar por cima do seu braço ou dá a volta e continua. O que acontece? Chega uma hora que ela vai, se ela insistir, você ou tira ela daqui para que ela não caia, ou então você deixa ela seguir o caminho e ela cair aqui. Deus, ele faz exatamente isso. Nós vamos indo por caminhos que Deus sabe que vai nos destruir e ele vai colocando empecilhos. E nós vamos o quê? Pulando esses empecilhos. Ficamos craques nisso, né? Deus vai colocando, a gente vai encontrando meios de driblar, de arrumar desculpa para os nossos erros. Não é bem assim, a gente vai pulando, vai pulando. Até que chega uma hora que ou Deus ele nos retira dali, mas ele não pode porque ele precisa respeitar a nossa liberdade, ou então ele nos deixa sofrer as consequências. E nem sempre, aliás. E as consequências nunca são boas. Então, quando Deus fala que iria trazer aqui não iria trazer chuva nem nada, é porque ele precisava, seguinte, a hora que vocês começarem a passar fome e estiverem morrendo, aí vocês vão se lembrar de mim. E aí eu vou mostrar que eu ainda sou Deus. Mas eu preciso que vocês se voltem para mim, que se continuarem por esse caminho, as coisas vão dar errado. Só que estava todo mundo ali indo nessa direção e poucas pessoas estavam percebendo. Mas tinha uma pessoa que estava percebendo, Elias. Elias estava percebendo o que estava acontecendo. Ele olhava pelo povo, se você lê Ellen White, ela amplia muito esse aspecto. Ele olhava para o povo e ele entrava em desespero, porque ele via as pessoas morrendo, mas morrendo sem Deus. E ele começou a se perguntar, Senhor, até quando vai continuar as coisas assim? Alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa agir, porque se ninguém agir, o teu povo vai perecer. E se o teu povo perecer, Senhor, o que vai acontecer com o conhecimento sobre ti? Vai acabar. E se acabar o conhecimento sobre Deus, acaba tudo. A salvação para outras pessoas estará comprometida. Alguém precisa fazer alguma coisa. E aí Deus impressiona o coração dele. Se Elias, alguém tem que fazer, vai lá e faz. Eu já prometi as coisas que eu vou fazer. Só que, para eu fazer, perceba aqui uma outra questão. A ética de Deus, ele não interfere na vida de ninguém sem que haja um consentimento. E ele não interfere na vida de uma nação sem que haja um consentimento. Deus, ele é muito ético. Perceba que mesmo ele tendo reconquistado, podemos dizer assim, o controle do planeta Terra, ainda assim ele não age se não houver aqui pessoas pedindo para ele agir. Ele não age. Nós, quando vamos ler Apocalipse ou qualquer outra parte da Bíblia, a gente vai perceber isso claramente. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, que ele é um pouco amplo. Mas o fato é o seguinte, para Deus agir na minha vida ou na vida de alguém, é preciso de uma autorização da minha parte. E aqui é que entra também o poder da oração intercessória. Porque se alguém não quer, quando eu peço Deus em resposta à minha oração, pode ir lá, não obrigar a pessoa, mas ir dando para ela evidências de que ele está cuidando da vida dela. Mas ele foi lá porque alguém autorizou, alguém pediu. Ele não vai forçar, mas ele vai dando mais oportunidades, porque tem alguém pedindo. E aí quando eu peço, seja por mim, seja por um povo, seja por uma nação, Deus age. E perceba que um homem que lendo a palavra de Deus entendeu o que estava acontecendo, ele clama, Senhor, é agora que o Senhor precisa agir. E Deus disse, pode ir lá, Elias. Agora imagina a confiança que Elias não tinha em Deus. Porque ele sair e ir lá perante Acabe e falar o seguinte, ó, não vai chover, ainda se referindo ao Deus do céu, e se chovesse? Pensa, o que iria acontecer? O nome de Deus não seria completamente denegrido? Mas Elias sabia quem era o Deus. Elias conhecia a Deus. Ele tinha um contato com Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que Deus iria usar desses meios para poder trazer o povo de volta para ele. Então ele vai até lá e fala, não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu, porque ele confiou. E quando alguém confia, Deus age.
Quando nós clamamos a Deus com confiança em algo que Ele já prometeu na Bíblia, Ele age. Ele age. Se Ele prometeu, olha, eu vou fazer isso, e você fizer e confiar, Ele vai fazer. Ele não deixa de fazer nada daquilo que Ele prometeu. Nada, nada, nada. Aí você fala assim, não, mas espera aí, algumas coisas Deus não faz. Não, aquilo que Ele falou na Bíblia que vai fazer, Ele faz. E Ele faz 100% daquilo que Ele falou que vai fazer na Bíblia. Porque senão Ele estaria mentindo. E Deus não é homem para mentir. Então aquilo que Ele falou que vai fazer na Bíblia, Ele faz. Você pode pedir e Ele vai fazer. Agora, muito cuidado para você não interpretar a sua maneira. Isso às vezes, muitas vezes acontece. Assim, então acho que Deus vai fazer assim. Cuidado, tenha contato com Ele, entenda bem. E a hora que você entendeu, Ele vai agir. É só você pedir. E Ele vai agir exatamente como Ele prometeu. Se você encontrar uma coisa aqui na Bíblia que Deus não cumpriu, eu deixo de acreditar nele no mesmo momento. Então você pode ter certeza, tudo aquilo que Deus prometeu aqui, Ele vai cumprir. E aí entra uma outra questão, quanto do que Deus prometeu aqui você conhece? Talvez você conhece Gênesis, Apocalipse, porque a gente começa todo ano a ler Gênesis, aí ali a gente conhece Gênesis, Êxodo, e depois acaba não conhecendo mais nada, porque a gente para com o ano bíblico. E aí nós não conhecemos a palavra de Deus, e aí nós não sabemos exatamente o que pedir ou como pedir. E aí nós não temos contato com Ele, nós não oramos, não conversamos com Ele. E Ele não vai mostrando para a gente o que é que Ele está dizendo na palavra dEle. Porque é Ele que pode interpretar para cada um de nós exatamente aquilo que está na palavra dEle. Não é eu com a minha ideia, é eu lendo e Ele me mostrando exatamente qual era a ideia que Ele tinha em mente. E aí eu vou entender exatamente o que é que Ele está falando na palavra dEle. E a hora que você entender, você pode pedir. É por isso que Paulo ele fala aqui, claramente ele diz o seguinte, olha... confessar os vossos pecados, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele diz o seguinte, ó, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí alguém fala assim, mas, pastor, eu já orei com fé, e Deus não curou? E aí? Deus deixou de cumprir? Deus deixou de cumprir? Deixou ou não deixou? E aí começa a entrar a dúvida na nossa mente. Mas então será que eu devo orar para que Deus cure e se Ele não curar? E aí começa o se. E aí começam a surgir as dúvidas. E começam a surgir os medos. E aí começa aquele medo de pedir confiando. E querido irmão, eu quero te dizer uma coisa. O dia que você aprender a orar confiando, Deus vai agir muito mais do que você imagina, mas muito mais. Só que tem uma questão, lembre que que Deus sempre tem em mente na salvação do ser humano? Deus sempre tem isso em mente, o que rege toda a ação dele é a salvação do ser humano, e às vezes em algum momento, existe alguém doente, mas para a salvação daquela pessoa, ou de outras pessoas, a morte daquela pessoa seria uma bênção, ou talvez a doença um pouco mais de tempo, sem ser uma cura imediata, seria uma bênção. Mas se aí eu estou em contato com Deus, Deus ele vai me mostrar exatamente como eu devo orar a respeito daquilo ali. Só que uma coisa é certa, toda vez, isso é fato, que eu oro com fé, confiando que Deus, pedindo para Deus agir numa determinada situação de doença, Deus ele age, seja para restaurar a vida da pessoa espiritualmente, seja para restaurar, salvar aquela pessoa, seja para trazer o conforto para ela ou para a família, Deus ele vai agir, ele não deixa de agir, isso é fato. Se ele vai levantar a pessoa plenamente, porque o texto não diz que ele vai sempre levantar todos, se você for ler outros textos, você vai perceber que em alguns momentos ele não vai fazer isso. Eliseu foi um que orou a Deus, curou centenas de pessoas, e a hora que ele estava doente, Deus não curou ele. Mas Deus não curou ele e falou o seguinte, eu vou te falar o porquê. E ele explicou para ele o porquê. Ele não deixou, porque Eliseu confiava que Deus curava, e tinha o poder, aliás. Ele passou curando e ressuscitando pessoas a vida dele, como é que ele não sabia do poder de Deus? Ele sabia do poder que Deus tinha. E a hora que ele então falou assim, Senhor, mas então por que eu não posso ser curado? Deus falou para ele. Deus mostrou para ele o porquê. Então, quando você estiver orando a respeito de uma situação e você tiver plena certeza e não tiver uma dúvida sequer, e eu não quero que você saia daqui com dúvida, porque Deus ele age em todo momento. Toda oração que ela é feita para Deus
por alguém que esteja doente, ou seja qual for a situação, para salvação, ou para uma pessoa voltar para Deus, aquela oração ela é ouvida, ela não vai cair em ouvidos surdos, ela é ouvida por Deus. Só que aí eu preciso que você continue em contato com Deus. Fala assim, Senhor, se alguma coisa aqui não vai ser exatamente como eu estou esperando, eu preciso que o Senhor me mostre o porquê. E Ele vai mostrar para você. Porque Ele prometeu que Ele estaria curando. Mas em alguns momentos Ele percebe que para a salvação não é o melhor. E aí Ele vai mostrar, Ele não vai te deixar no vácuo, podemos dizer assim, sem você entender as questões. Não vai. Só que aí é preciso uma questão, confiança. E outra questão, conhecer a Deus. É preciso conhecer a Deus. O nosso maior problema é o seguinte, é que nós não conhecemos muito a Deus. Nós não temos muito contato com a palavra dele, nós não oramos muito a ele. E aí, como nós não conhecemos ele, nós ficamos em dúvida. Tá, Deus ele pode agir nisso aqui, mas será que ele pode agir nisso aqui também? Eu vi ele agindo aqui assim na minha vida, mas e agora e esse outro aspecto da minha vida? Será que ele vai poder agir também ou será que ele não consegue agir nesse aspecto aqui? E aí começam a surgir as dúvidas, começam a surgir as angústias, a gente fica angustiado à toa. Porque Deus ele pode, quer e ele vai agir em toda e em qualquer situação em que a presença dele é pedida. Ele vai agir, ele não deixa de agir. Só que a gente precisa continuar confiando. E eu preciso saber exatamente aquilo que Deus tem em mente. Quando eu comecei a tentar entender esse processo, porque na minha mente era sempre assim, puxa vida, se Deus fala que ele vai responder às nossas orações, por que em alguns momentos parece que ele não responde? Ou se eu vou orar por alguém, por que eu não posso orar ali e pedir a cura imediata da pessoa? E Deus levantar. Está faltando fé? Senhor, está faltando fé em mim? E eu comecei a, Senhor, como que eu tenho que fazer em cada situação? E é uma questão complexa. Eu devo orar para a pessoa ser curada? Eu devo orar para que a sua vontade seja feita? Ou qual que é a tua vontade nessa situação? E quando eu comecei a buscar a Deus de uma maneira mais séria nesse aspecto, Ele começa a impressionar o nosso coração, a mostrar qual que é a vontade dele naquela situação. E de uma maneira que eu não imaginava. Certa vez, eu fui orar para uma senhora, e por ser alguém querido, a vontade que eu tinha era de chegar ali, orar e falar assim, Senhor, eu preciso que o Senhor aja aqui. O Senhor já agiu na minha vida de uma maneira assim, que eu tinha plena certeza da existência dele devido aos milagres e coisas que ele fez na minha vida, que eu não via outra maneira, ele agiu e ele fez uma obra fantástica, então eu não tinha dúvida do poder de Deus para agir. E eu falei assim, Senhor, é alguém muito querido, e alguém querido demais por alguém. Mas antes de sair eu conversei, Senhor, o que o Senhor quer que eu peça lá? Porque são pessoas ali que não acreditam em Ti. Então se eu falar que ela vai se levantar e ela não se levantar, vai entrar em descrédito o Teu nome. Como eu devo orar? Qual que é a Tua vontade? Irmãos, é uma angústia terrível. O que eu falo? O que eu não falo? O que a pessoa precisa, os parentes que estão ali precisam ouvir ou não? Será que eles vão entender se o Senhor falar que não é para eu orar para Deus levantá-lo no momento? Ou se eu falar e o Senhor não levantar? E aí, Senhor, onde é que eu vou colocar minha cara? E a gente também começa a se preocupar com o ego, né? Em vez de se preocupar com Deus, a gente se preocupa com quem? Com a gente. E muitas vezes a gente está preocupado mais com a gente do que com quem? Com Deus. Eu falei assim, Senhor, esse negócio precisa mudar. E eu orei e falei assim, Senhor, tudo bem. Busquei a Deus bastante, a gente sempre tem que fazer isso antes. E quando eu cheguei lá, eu tinha em mente orar para que Deus realmente estabelecesse ela. Mas eu não consegui orar para isso. Por mais que eu quisesse, eu não consegui. Mas uma coisa eu falei assim, Senhor, não sei qual que é o seu plano aqui exatamente. Se o Senhor vai levantá-la algum dia ou não. Ou se ela vai descansar aqui ou não. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está trabalhando nessa família para restaurar. Seja a união da família, seja a fé da família, seja a confiança da família em Ti. Então eu sei que o Senhor está aqui agindo e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer aquilo que for para a salvação dela e para a salvação da família. Agradeci a Deus, conversei com a família ali e me retirei. Daí umas 5, 6 horas a mulher faleceu. E aí você fica naquele momento, e agora? Qual vai ser a reação da família? Ao mesmo tempo eu me senti mais tranquilo por não ter orado para que Deus curasse. Só que no mesmo momento ficou assim, mas espera aí, será que não faltou fé da minha parte? E se eu tivesse orado? Será que eu entendi as coisas certas? Deus também não podia ter curado a mulher? E aquelas coisas ficam na cabeça, e agora? E aí depois eu recebo uma ligação, era a filha dela,
que eu não conhecia essa filha dela, ela me ligou e falou assim: pastor, eu não te conheço, eu sei que o senhor me viu hoje uma vez só, mas eu queria pedir para o senhor uma coisa. Eu falei assim: que foi? Você pode fazer o velório da minha mãe? Eu falei: sim, posso. E depois ela veio conversar comigo, ela falou assim: até aquele momento ali, a nossa vida estava caindo aos pedaços. Nós estávamos angustiados, a gente não sabia o que fazer, o que não fazer, o que ia acontecer, o que não ia. Mas ela falou assim: depois daquela oração e do que Deus fez, eu não consigo duvidar da existência dele. Porque o que ele fez no meu coração e o conforto que ele trouxe para o meu coração, eu não tenho como explicar. Eu não tenho como fazer nada. Ela falou assim: eu não tenho como negar que Deus esteve agindo ali. Na hora eu falei assim: Senhor, obrigado pela misericórdia do Senhor por agir. Só que perceba, não foi exatamente como talvez nós seres humanos gostaríamos que fosse, mas todos que estavam envolvidos ali, a família, compreendeu, entendeu que aquilo era o que Deus queria. Tanto é que eles se sentiram confortados e com a certeza que Deus estava cuidando deles. E no velório estava tudo tranquilo. Quando eu cheguei lá, ela estava calma, estava sossegada, tendo plena certeza que Deus estava cuidando de tudo. E ele falou assim: se Deus tivesse mantido a mamãe viva, não sei o que poderia acontecer, não sei a que grau chegaria a doença dela, ou outras coisas piores poderiam acontecer. Ela falou assim: uma coisa eu sei, eu tenho certeza que Deus está no controle e que Ele vai continuar no controle. Então o que eu queria que você tivesse em mente é que Elias, quando ele vai falar para orar ali, ele clama a Deus para não chover, e depois ele clama a Deus para chover, porque ele conhecia a Deus. E como ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus, Ele nos ouve quando nós vamos a Ele de todo o nosso coração. E quem que fala isso? É Ele. 2 Crônicas, vocês conhecem bem esse verso? Vamos só ler esse verso aqui antes de nós encerrarmos. 2 Crônicas 7:14. Ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é o que a gente vai percebendo depois. Quando o povo entende o que estava acontecendo lá no Monte Carmelo, toda aquela luta, a hora que eles entendem quem realmente era Deus, eles se voltam para Deus. Veio chuva ou não veio? Veio. Mas veio porque tinha muita gente acreditando? Não, não é porque tinha muita gente acreditando, não. Numa nação de milhões tinha alguns poucos mil, mas tinha gente que acreditava e que pediu, e que outras pessoas foram abençoadas porque alguém ousou acreditar. Sabe, meu irmão, vão ter pessoas também que vão ser abençoadas quando você ousar acreditar. Só que para você ousar acreditar, você precisa conhecer. Então a pergunta que eu faria para você: quanto de Deus você conhece? Você conhece bem a Deus? Aliás, você acredita em Deus? E quando eu falo acreditar em Deus, eu falo num sentido mais profundo. Porque eu posso falar o seguinte: eu acredito em Deus, beleza, mas Deus mandou eu fazer isso. Ah, sim, mas se eu fizer isso aqui vai dar errado aquilo ali. Então, peraí, você pode acreditar em alguns aspectos de Deus, mas não plenamente em Deus. E aí, se não for uma confiança completa, Deus não vai poder agir. Então eu pergunto: você acredita em Deus? Acredita realmente em Deus? Hoje, fazendo uma reflexão com o 2º ano lá, eu colocava para eles essa questão, porque hoje muitos jovens dizem o seguinte: ah, mas eu acredito em Deus. Só que por que nós temos tantos problemas hoje com relação à sexualidade e outras questões de prazer que o mundo oferece? É porque existe uma descrença no seguinte aspecto: eu duvido que Deus possa me fazer feliz se eu não fizer essas coisas. Talvez na sua vida, não nesse aspecto, mas em outros, possam existir coisas que você talvez tenha segurado e falado: Senhor, eu confio no Senhor, mas esse aspecto aqui eu acho que eu preciso ainda cuidar, porque eu não tenho certeza que o Senhor vai conseguir fazer exatamente aquilo que eu sei que vai ser bom para mim. Só que a gente se engana, nós não sabemos como vai ser bom para nós. Nós achamos que sabemos. E aí nós confiamos em Deus em muitos aspectos, mas em um aspecto a gente não confia. Só que isso demonstra o seguinte: nós ainda não acreditamos em Deus e não conhecemos a Deus plenamente. Porque quando nós conhecermos a Deus plenamente, toda e qualquer área da nossa vida vai ser entregue a Ele. Não é que não vai haver problemas depois. Não é o caso. Elias enfrenta um problema logo depois.
Não é que não vão haver problemas, só que a nossa confiança, ela vai ser diferente. E a hora que houver aprovação, Deus ele vai estar ali para te levantar. Deus vai te dar sabedoria para saber como agir. E Deus vai te mostrar exatamente o que falar, como falar, quando falar e até mesmo o que não falar. Saia daqui nessa noite ousando acreditar em Deus. Não nos seus próprios méritos. Não abusando aí, falando, Senhor, faça isso, faça aquilo. Não. Uma fé que é ousada no aspecto de confiança, de acreditar, de ter certeza de que Deus prometeu e que Deus vai cumprir. E a hora que você confiar, Ele vai agir. Talvez não exatamente como você quer, mas Ele vai agir. E eu tenho certeza que Ele vai agir. Ele nunca deixou de agir quando eu clamei a Ele. E nunca na Bíblia você vai encontrar alguém clamando a Ele que Ele deixou de agir. Em todos os momentos Ele age. Em todos os momentos Ele age. Você ainda duvida que Ele pode agir em todo e qualquer momento? Não saia daqui. Você que está em casa, converse com Deus também neste momento. Coloque para Ele. E eu quero que você faça isso agora. Vou dar para você um minutinho para você conversar com Deus. E falar, Senhor, tem alguma parte de mim que ainda não acredita em Ti? Tem alguma parte de mim que o Senhor impressionasse meu coração a aparecer perante o governador e falar aqui, ó, não vai chover enquanto vocês não se converterem? Será que eu iria? Ou uma parte de mim ainda duvida que isso seria loucura? As coisas de Deus são loucas. É loucura para o mundo. É loucura para o mundo, mas não para Deus. Então peça para Deus mostrar para você neste momento se tem alguma coisa que ainda faz você duvidar de Deus. Coloque isso nas mãos dele neste momento. Fale com Ele. Senhor, quando nós vamos para a Tua Palavra, nós encontramos diversas vezes o Senhor falando que o Senhor vai agir. Só que às vezes em alguns momentos o Senhor parece não agir, parece que o Senhor fica calado, e aí a nossa mente começa a vir angústia, começa a vir incerteza, e aí começam a surgir as dúvidas, e muitas vezes nós nos revoltamos, e aí dizemos, Senhor, parece que o Senhor se esqueceu da gente. E aí quando vem essa dúvida, e vem essa revolta, nós fechamos as portas para Deus agir em nossa vida. Mas talvez muitas dessas coisas sejam frutos de uma parte, talvez pequena, ou coisas pequenas em nossa vida, que nós ainda não conseguimos entregar plenamente para Ti. Mas se há alguma coisa em cada um que aqui está nessa noite que não tenha sido entregue plenamente a Ti, Senhor, talvez por desconfiança de que o Senhor vai suprir aquilo que for necessário, de que o Senhor vai trazer alegria quando essa for necessária, de que o Senhor vai trazer a paz. Se há alguém aqui que tem tentado cuidar de uma parte da vida, achando que é suficiente, que é capaz o suficiente para cuidar disso melhor do que Ti, ajude essa pessoa, Senhor, a confiar em Ti de maneira ousada, porque o Senhor prometeu que nos traria salvação, nos traria paz, nos traria o sustento, e essas coisas que o Senhor prometeu, o Senhor há de trazer, Pai. Então, se há alguém aqui que talvez tenha por medo de perder o emprego, alguma coisa, sido infiel a Ti, que essa pessoa possa ser ousada no Teu nome, de confiar, Senhor, e fazer aquilo que é correto, tendo a plena certeza que o Senhor vai amparar, porque o Senhor jamais, Senhor, deixa um justo desamparado. Se há alguém aqui que tem tentado suprir o vazio do coração com os prazeres deste mundo, tem duvidado de que se for ler a Bíblia vai encontrar esse prazer, ajude essa pessoa a ousar em Teu nome, Senhor, a colocar a vida dela e dedicar-se a estudar a Tua Palavra, e quando ela o fizer, Senhor, obrigado porque o Senhor vai agir e vai trazer para ela a alegria que ela tanto necessita. Se há alguém aqui esteja com problemas de saúde na família, e certamente todos nós o temos, e aí nós nos perguntamos, qual que é a Tua vontade? Senhor, nós sabemos que a Tua vontade é de restaurar, que o Senhor não quer ver ninguém doente, muito menos o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não quer ver as pessoas sofrendo, mas em alguns momentos nós sofremos, em alguns momentos pessoas queridas sofrem, em outros momentos o Senhor age, em outros momentos parece que o Senhor não age. Nos ajude, Senhor, a entender plenamente qual que é o Teu plano em cada uma das nossas dificuldades. E ao nós entendermos esse plano, nos ajude a sermos ousados em Teu nome, confiando que o Senhor está agindo.
Talvez não agindo exatamente como nós gostaríamos, mas o Senhor vai estar agindo. E se o Senhor for agir de maneira diferente daquilo que nós gostaríamos, obrigado, Senhor, porque se nós confiarmos em Ti, o Senhor vai nos mostrar o porquê que aquilo não é o melhor para nós. E obrigado porque ainda assim, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia em alguns momentos, obrigado porque o Senhor prometeu que vai nos trazer alegria. E cada um que aqui está, ajude-os a não temer o sofrimento. Ajude-os a não ficar com medo de passar por problemas ou por perdas, porque o Senhor prometeu que mesmo no vale da sombra da morte o Senhor estaria conosco. E se o Senhor vai estar conosco, não importa qual seja o lugar. O importante é, o Senhor prometeu que vai estar conosco. Então não há por que ficarmos angustiados, ficarmos temerosos, ficarmos inseguros, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, o Senhor vai estar. E nós acreditamos nisso. E por isso nós colocamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor aceita. Obrigado por aceitar a nossa vida, mesmo tão imperfeita, tão falha, tão cheia de dúvidas. Obrigado por nos aceitar uma vez mais nessa noite. Que cada um que aqui está, Senhor, o Senhor prometeu que todo aquele que Te buscasse não sairia de mãos vazias e não sairia vazio da Tua presença. E esses que aqui vieram, Senhor, confiando, por favor, não os deixe sair daqui com o coração vazio nem angustiado, mas que todos saiam daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está amparando, que o Senhor vai continuar amparando a vida de cada um deles, até o dia que o Senhor voltar e nos levar para o céu. Obrigado pela confiança que nós podemos ter em Ti. Obrigado por ter ouvido essa nossa oração. Obrigado por ter anotado essa prece. E obrigado, Senhor, por cuidar da vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos pela presença. Que Deus dê a todos nós um bom restante de semana. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar